Cruzeiros de reposicionamento parecem bons demais para ser verdade. Viagens longas, navios espetaculares e preços que parecem erro de sistema. E é exatamente por isso que muita gente se joga nessa sem entender direito onde está se metendo. Eu mesmo já fiz 7 cruzeiros de reposicionamento e posso te garantir uma coisa: eles podem ser as melhores experiências de cruzeiro da sua vida, ou as mais longas, desconfortáveis e decepcionantes, se você não souber o que está fazendo. Neste vídeo, eu vou te contar o que ninguém mais explica. Os erros mais comuns que eu vejo acontecer e por que esse tipo de cruzeiro não é para todo mundo. Se você está pensando em reservar uma dessas viagens, fique até o final, porque saber disso antes de comprar pode ser a diferença entre uma viagem inesquecível e semanas contando os dias para o fim. O que exatamente é um cruzeiro de reposicionamento? Um cruzeiro de reposicionamento não é uma experiência turística tradicional, mas sim uma necessidade logística para as companhias de cruzeiro. Os navios não ficam no mesmo lugar o ano todo. Eles seguem as estações, o clima e a demanda, como aves migratórias que buscam climas mais quentes. Na primavera, muitos navios vão do Caribe para a Europa ou Alasca. E no outono, fazem o caminho inverso, muitas vezes atravessando o Atlântico, como os imigrantes de antigamente. Em vez de mover esses navios vazios, as companhias vendem essas travessias como cruzeiros de apenas um sentido. E é exatamente isso que são os chamados cruzeiros de reposicionamento. O problema é que muitas pessoas os reservam achando que são apenas cruzeiros longos e baratos. Mas são viagens com uma lógica completamente diferente, como se fosse uma carona com passageiros. Eles não são projetados para oferecer o máximo de paradas em portos, passeios ou atividades ininterruptas. Seu principal objetivo é levar um navio de um ponto a outro do planeta. Todo o resto gira em torno dessa realidade, e entender isso desde o começo é crucial para evitar surpresas desagradáveis. Senão você pode acabar se sentindo como um marinheiro em um cargueiro, em vez de um turista curtindo as férias. Os tipos mais comuns e quando eles acontecem. Embora existam muitas rotas diferentes, a maioria das viagens de reposicionamento se concentra em algumas rotas principais. As mais conhecidas são as rotas transatlânticas entre a Europa e o Caribe, aquelas que atravessam o Canal do Panamá entre o Alasca e o Caribe ou a costa oeste, e as rotas transpacíficas que conectam o Alasca à Ásia, especialmente ao Japão. Existem também outras rotas, mais raras, para a América do Sul, Austrália ou o Mediterrâneo Oriental, mas essas são mais a exceção. O importante aqui não é só a rota, mas a época. Esses cruzeiros acontecem quase sempre em 2 estações muito específicas, primavera e outono. Isso significa que você não pode fazê-los a qualquer momento, mas apenas quando a companhia de cruzeiros precisa realocar o navio. Para quem tem férias fixas, um trabalho inflexível ou depende das férias escolares, essa já é uma grande restrição inicial que muitos não consideram quando se apaixonam pelo preço baixo, seguindo o famoso ditado: o barato sai caro. Duração e ritmo, e é exatamente aqui que as surpresas começam. Um dos maiores choques para quem é novato em cruzeiros de reposicionamento é o ritmo da viagem. Não são 7 noites com paradas quase diárias em portos, mas sim travessias que geralmente duram entre 10 e mais de 20 noites. E o mais importante, com muitos dias consecutivos em alto mar. Não é incomum passar 5, 6 ou até mais dias seguidos sem atracar em nenhum porto. Para alguns, isso é um sonho. Para outros, vira um pesadelo silencioso. O navio segue, os dias se parecem, e o tempo se estende de uma maneira bem diferente do que se conhece em um cruzeiro tradicional. Se você é daqueles que precisam de estímulos constantes, excursões diárias ou a sensação de sempre descobrir algo novo, esse tipo de cruzeiro pode ser bem desafiador. É aqui que muitos percebem que o preço mais baixo tinha uma razão muito clara. Um ambiente e um tipo de viajante muito distinto.
Outra razão pela qual esses cruzeiros atraem tanta gente é a atmosfera especial que se cria a bordo. Como são viagens longas, sem grandes luxos e fora de temporada, geralmente atraem um público bem específico. Há menos famílias, menos crianças e menos viajantes em busca de festa o tempo todo. Em vez disso, você encontra pessoas com mais tempo, mais experiência em viagens e muitas vezes com vontade de fazer novas amizades. Os dias seguidos em alto mar fazem com que as pessoas se encontrem várias vezes, se reconheçam, comecem a conversar e, por fim, formem pequenos grupos. É bem comum fazer amizades que duram a viagem toda. O ritmo é mais tranquilo, as conversas mais longas e o clima geral mais relaxado. Para quem quer fugir do estresse, ler, aprender, debater e curtir o navio sem pressa, essa pode ser uma das maiores vantagens de um cruzeiro de reposicionamento. Por que eles são tão atraentes apesar de tudo? As viagens de reposicionamento têm um charme especial, e não é difícil entender o porquê. O primeiro grande atrativo é o preço. O custo por noite é, muitas vezes, bem menor do que em um cruzeiro regular no mesmo navio, às vezes chegando a custar metade do preço. Isso abre as portas para algo que, para muitos, seria impensável em outras circunstâncias: viajar em navios mais modernos, em cabines melhores, ou até mesmo com companhias de cruzeiro de luxo que normalmente estariam fora do orçamento. Afinal, a gente merece um mimo, né? Mas não é só uma questão de dinheiro. Há também a sensação de uma longa viagem, de uma grande travessia, cruzando oceanos e continentes. É como uma navegação moderna, uma verdadeira aventura. Tem algo muito especial em acordar e saber que você está em meio ao Atlântico ou Pacífico, navegando dia após dia em direção ao outro lado do mundo. A gente se sente um verdadeiro desbravador. Para um certo tipo de viajante, essa experiência é muito mais valiosa do que acumular portos e excursões. É a jornada que é o destino, bem ao estilo de Goethe. Achar que é um cruzeiro normal. O maior e mais comum erro é pensar que, tirando a duração, tudo vai ser igual a um cruzeiro tradicional. Mas não é bem assim. A programação diária costuma ser bem diferente. Com tantos dias de navegação, as companhias precisam preencher o tempo de outra forma. Há menos shows grandiosos e elaborados, e mais palestras educativas, workshops, competições, jogos de tabuleiro e eventos sociais. Poderíamos dizer que o foco é mais no cinema da mente e na comunidade. Muitas vezes, os próprios artistas do navio oferecem apresentações alternativas, pequenos concertos ou formatos mais intimistas. Pensem num show acústico num lounge aconchegante, em vez de uma superprodução no teatro principal. É até comum que novas produções, ainda em fase de testes, sejam apresentadas. É como se você estivesse na pré-estreia de um novo show. Para alguns passageiros, isso é uma delícia, pois eles veem a viagem como algo mais cultural e relaxante. É tipo um Senac flutuante com vista para o mar. Para outros, especialmente aqueles que esperam grandes shows e muita agitação todas as noites, isso pode ser decepcionante. Eles podem sentir que está faltando algo, tipo ir ao carnaval no Rio e não ter samba. É crucial entender essa abordagem diferente antes de fazer a reserva, para não ter a sensação de que algo está faltando durante a viagem. Uma boa preparação, como em muitas coisas na vida, é meio caminho andado. Escolher uma companhia de cruzeiros que não combina com você. Outro erro muito comum é se deixar levar apenas pelo preço, pelo roteiro ou pelas datas, sem pensar no estilo da companhia. Em um cruzeiro curto, se algo não te agrada, você sabe que em poucos dias acaba. Em um cruzeiro de reposicionamento, isso não existe. Você vai ficar 2 ou 3 semanas preso àquele navio, àquela atmosfera e àquele tipo de experiência. Existem companhias muito tranquilas, focadas em palestras, cultura e um ritmo relaxado. Outras são mais animadas, com atividades constantes e vida noturna mais agitada.
O problema surge quando alguém que busca energia, festa e noites longas acaba em um navio projetado para a paz e o sossego. O que poderia ter sido uma ótima experiência se transforma na sensação de estar preso em algo que não combina com você, tipo um pagodeiro em um show de ópera. Para esse tipo de cruzeiro, a sintonia pessoal com a companhia é ainda mais importante do que o roteiro em si. Escolher a cabine errada para uma viagem longa. Uma cabine que funciona perfeitamente em um cruzeiro de 7 noites pode não ser a melhor opção quando você vai passar 2 ou 3 semanas a bordo. É como o nosso carnaval. Um quarto pequeno serve para pular uns dias, mas para uma temporada na praia, a gente quer mais espaço, né? Em cruzeiros de reposicionamento, você passa muito mais tempo no navio e, em muitos casos, mais tempo dentro da sua cabine. É que nem ficar muito tempo em casa durante as férias, a gente acaba querendo um cantinho para chamar de seu. Quando o clima não ajuda e as áreas externas não podem ser usadas, o espaço pessoal se torna crucial. É igual a um dia de chuva forte em São Paulo, a gente fica preso em casa e precisa de um lugar confortável para não pirar. Cabines internas, que em viagens curtas são uma ótima forma de economizar, podem parecer claustrofóbicas com o passar dos dias. Você pode se sentir apertado, como em um ônibus lotado na hora do rush, mesmo que seja super organizado. Ter luz natural, uma janela ou uma varanda faz uma diferença enorme no bem-estar geral. Além disso, a localização da cabine é mais importante do que nunca. É como ter uma vista para o mar na sua casa de praia. Muda tudo. Em mar aberto, o movimento é mais perceptível e as cabines localizadas na parte central do navio geralmente oferecem uma experiência muito mais confortável. Pense na balança do mar, no meio é sempre mais tranquilo, tipo o miolo do pão de queijo, sabe? Ignorar o impacto das mudanças de fuso horário. Esse é um detalhe que quase ninguém pensa, mas que em viagens longas faz toda a diferença. Os cruzeiros de reposicionamento atravessam vários fusos horários, e isso afeta diretamente o seu descanso. Se você viaja para o Ocidente, você ganha horas progressivamente, o que geralmente é bem tranquilo de lidar. Pegar no sono fica mais fácil, e o corpo se adapta melhor. Mas se você viaja para o Oriente, o contrário acontece. Você perde 1 hora noite após noite, por vários dias seguidos. Isso significa ir para a cama cansado e acordar mais cedo do que o seu corpo gostaria. Em um cruzeiro curto, você quase não sente, mas em um longo, o cansaço acumulado faz a diferença. A escolha da direção da sua viagem pode impactar muito o seu bem-estar durante toda a travessia. Subestimar o mar e o clima. Atravessar oceanos é bem diferente de navegar costeando. Esse é um ponto que muitos subestimam e depois se arrependem. Em cruzeiros de reposicionamento, ondas fortes, ventos intensos e dias com os conveses externos fechados não são incomuns. Piscinas vazias, espreguiçadeiras inutilizáveis e o balanço constante do navio fazem parte da experiência. Além disso, essas viagens ocorrem frequentemente em épocas de transição, um pouco antes ou depois do melhor período climático de uma região. Isso significa frio, chuva e um clima instável, tanto no início quanto no fim da viagem. Não é raro que portos sejam cancelados devido ao mau tempo, aumentando ainda mais o número de dias de navegação. Se você costuma enjoar ou espera sol e calor constantes, esse tipo de cruzeiro pode ser muito mais desafiador do que você imagina. Calcular mal voos e hotéis e perder uma grana. Um dos maiores erros em cruzeiros de reposicionamento é olhar apenas o preço do cruzeiro em si, e não o custo total da viagem. Como são viagens de sentido único, quase sempre envolvem voos internacionais, que não são nada baratos. E, em muitos casos, noites de hotel antes ou depois do cruzeiro. Dependendo do porto de partida ou chegada, a disponibilidade de hotéis pode ser limitada e os preços podem disparar. Já vi muitas vezes cruzeiros que pareciam
uma pechincha acabarem custando quase o mesmo que um cruzeiro normal, quando você soma os voos e a hospedagem. E se você ainda deixa para fazer essas reservas de última hora, o problema só aumenta. A economia real de um cruzeiro de reposicionamento só acontece se você calcular tudo direitinho desde o começo e planejar a viagem como um pacote completo, e não em pedacinhos. Não contratar um bom seguro na hora errada. Este, sem dúvida, é um dos erros mais graves. Os cruzeiros de reposicionamento são longos e passam muitos dias longe da costa. Se surgir um problema médico sério, a única opção pode ser um resgate aéreo em alto mar, o que custa uma fortuna, um verdadeiro salgado no seu bolso. A isso, somam-se os custos de hospitais em países estrangeiros e, em alguns casos, o transporte de volta para casa. Tudo isso pode te levar à bancarrota se você não tiver um seguro adequado. É o famoso barato que sai caro. Muita gente tenta economizar aqui, sem perceber que justamente neste tipo de viagem, o seguro é mais importante do que nunca. Não é um gasto a mais, é uma proteção essencial. É como dizem, é melhor prevenir do que remediar. Esquecer vistos, burocracias e internet. Como essas viagens geralmente passam por vários países, os cruzeiros de reposicionamento costumam ter mais burocracia que o normal. Dependendo da sua nacionalidade e do roteiro, você pode precisar de vistos ou autorizações eletrônicas para certos países, mesmo que seja só de passagem. Se você não tiver esses documentos, pode ser barrado na hora de embarcar, tipo um goleiro defendendo um pênalti no último minuto. Além disso, em alguns destinos, há controle de imigração a bordo, o que pega muitos passageiros de surpresa. É tipo uma blitz inesperada no meio do Atlântico. E tem mais um ponto que costuma causar bastante dor de cabeça: a internet. Embora os navios modernos ofereçam conexão, ela nem sempre é estável ou rápida, especialmente em áreas remotas. Às vezes, é mais lenta que a internet discada dos anos 90. Tem horas que simplesmente não funciona. Se você planeja trabalhar, fazer videochamadas ou depende do Wi-Fi, precisa aceitar que nem sempre será possível. Siga o conselho do nosso poeta Carlos Drummond de Andrade. Viajar é mudar a alma e a paisagem. E às vezes, isso significa se desconectar digitalmente. Afinal, para quem são feitos os cruzeiros de reposicionamento? Depois de tudo que vimos, fica claro que eles se encaixam perfeitamente em um perfil de viajante bem específico. São ideais para os viajantes de cruzeiro mais experientes, que já sabem que curtem os dias de navegação. Aqueles que já fizeram o teste do mar e foram aprovados, sabe? Também são ótimos para quem tem flexibilidade de datas e não está preso a períodos específicos. Pense em aposentados ou pessoas que podem viajar fora da alta temporada, tipo uma melhor idade com pique total. Para quem viaja sozinho, é uma excelente pedida, pois o ambiente costuma ser super social e os preços, muitas vezes, mais em conta. É fácil fazer amizade, como em um bom boteco brasileiro. E claro, atraem aqueles que querem maximizar os dias de viagem com um orçamento mais controlado, preferindo a tranquilidade, a leitura, o aprendizado e a vida a bordo, em vez de um monte de excursões em terra. Para esse tipo de viajante, um cruzeiro de reposicionamento pode ser uma experiência profundamente satisfatória e única. É um verdadeiro presente para a alma. Para quem não são, e porque convém dizer claro, é igualmente importante saber para quem esses cruzeiros não são indicados. Para quem nunca fez um cruzeiro, não é uma boa ideia, pois pode criar uma falsa expectativa de como é esse tipo de viagem normalmente. Também não são ideais para famílias com crianças pequenas, pois os dias seguidos em alto mar e a oferta limitada de atividades podem ser um verdadeiro desafio. Se você é daqueles que gosta de desembarcar quase todo dia, explorar cidades e sentir que a viagem está voando, provavelmente esse tipo de roteiro vai te frustrar. E se você sofre muito com enjoo em alto mar, ou precisa de sol e bom tempo para aproveitar a viagem,
Os cruzeiros de reposicionamento podem se tornar um incômodo constante. Não há nada de errado nisso. Simplesmente não é a experiência certa para todo mundo. Os cruzeiros de reposicionamento não são bons nem ruins por si só. Eles são simplesmente diferentes. Eles podem se tornar uma das melhores experiências de cruzeiro que você já teve, ou uma viagem longa e cansativa que você preferiria ter evitado. Tudo depende de você entender exatamente o que eles são, por que são tão baratos e quais são as concessões envolvidas. Se você escolher a companhia de cruzeiro certa, a rota, a cabine e a época, e aceitar desde o início que a viagem é mais focada no mar do que nos portos, eles podem te dar muito mais do que você pagou. Um verdadeiro achado, podemos dizer. Mas se você se deixar levar apenas pelo preço, é fácil errar. Você pode acabar naufragando. Saber quando dizer sim ou não a este tipo de cruzeiro é, em muitos casos, a chave para aproveitá-los ao máximo.